Quando eu era criança, sempre que meu pai precisava resolver algum problema por telefone, eu pedia para avaliar a moça que ele estava conversando. E daí ele sempre me falava que eu tinha que dar nota 9. Eu ficava perguntando, por que não 10? O senhor não gostou do que a moça te falou? E ele me dizia, é porque 10 é apenas para aqueles que são perfeitos. E ninguém é perfeito. Então ninguém vai conseguir atingir a nota 10. E durante toda a minha vida, foi isso que eu imaginei. Foi isso que eu acreditei, que de alguma forma, ou era 10 ou era nada. E aprender a ser nada ou a ser 5, 6 e 7 me salvou. Falar sobre mediocridade é falar sobre perfeição. E como a nossa sociedade coloca essa ideia na nossa cabeça de que precisamos ser perfeitos. Só assim nós vamos conseguir sermos aceitos por essa sociedade, porque nós precisamos ser incríveis. Desde o momento em que a gente entra na escola, nós somos ensinados esse lugar de que precisamos tirar 10. O 9,5 ele não é tão bom assim. Bom mesmo é quem tira 10. O 8,5 sempre pode melhorar. E é isso que os professores falam, é isso que os nossos pais falam, é isso que o mercado de trabalho fala, é isso que todo mundo, de alguma forma, concordou, fizeram um acordo de que precisamos ou ser 10 ou nada. É realmente ou tudo ou nada. E eu, Letícia, por ser uma garota de 2000, cresci ouvindo isso, tanto dos meus pais como também da própria escola. Todas as vezes que eu tirava 8,5, eu ouvi da minha professora: não foi bom o suficiente. Você pode mais, você pode se dedicar mais. Então, eu cresci acreditando que para eu conseguir essa validação, esse esforço, esse carinho, esse amor, de alguma maneira eu precisava tirar 10. E para vocês pode parecer meio louco, talvez não fazer nenhum sentido. Como assim alguém busca amor nesse 8,5, nesse 10? Isso acontece porque aquilo que o ser humano mais quer e deseja é se sentir amado, é se sentir aceito pela sociedade. Dentro da terapia focada na compaixão, que é uma terapia da qual eu trabalho com os meus clientes, nós crescemos acreditando que ser rejeitado pela população, ser rejeitado por aquele grupo, é o equivalente a realmente ser rejeitado de uma forma geral. É como se de alguma forma eu fosse expulso daquele grupo. E é por isso que nós, ao longo da nossa história civilizatória, fomos ensinados a sempre fazer de tudo para nos encaixarmos nos grupos, porque só assim a gente de fato ia conseguir garantir a nossa sobrevivência. Ao longo do nosso processo como civilização, nós precisamos então viver em grupos para que a gente conseguisse o que é ficarmos vivos. Essa é a história que inclusive aprendemos na escola. Então, isso de alguma forma foi colocado dentro da nossa cabeça, num quesito cerebral mesmo. A ideia de ser rejeitado é igual a ser rejeitado pela mãe. Muitos psicanalistas falam disso, inclusive. Então, a ideia aqui é: toda criança quer conseguir uma estrelinha na atividade. Toda criança quer chegar na mãe e receber um parabéns, porque isso é o equivalente a essa extensão do que significa receber esse amor, esse carinho, essa proteção. Então, se esse 10 é o lugar que a gente precisa alcançar para conseguir isso, pois bem, vou fazer tudo o que eu preciso fazer para conseguir alcançar esse 10. Só que daí tá o problema. Qual é o custo desse 10? Quando eu tinha 22 anos, eu tive que aprender na marra, na prática, qual era o limite do meu 10. Foi quando eu desenvolvi ataques do pânico por conta da minha autocobrança nos estudos. Porque mesmo quando eu comecei a tirar 10 em várias matérias, eu continuei acreditando que eu não estava fazendo o suficiente. Porque na minha cabeça, a nota já não era mais suficiente. Eu precisava sentir que eu tinha dado o meu suficiente. Eu precisava sentir que eu estava sendo boa o bastante. Mas perceba como essa avaliação ela é extremamente irreal. O que de fato é ser bom? O que de fato é ser perfeito? O que de fato é ser o suficiente? Se as notas não são esse lugar para a gente poder pensar, o que é? Aí tá um dos lugares da minha crise de ansiedade, porque eu não conseguia encontrar. E mesmo me saindo muito bem na faculdade, eu ainda acreditava que não estava bom o suficiente. De lá para cá, depois de todos esses anos, eu continuei com a noção de que eu preciso chegar nesse 10.
E isso, olhando pra trás, me fez ser uma pessoa que não tentou fazer muitas coisas. Esse vídeo que eu tô gravando aqui no YouTube hoje, ele veio depois de anos conversando comigo mesma no banheiro, tentando entender qual é o limite da criação de conteúdo. Eu sou psicóloga, será que as pessoas vão querer me ouvir? Será que aquilo que eu tenho para dizer as pessoas vão realmente querer saber? Sendo que todas as vezes que eu converso com amigos, eles sempre querem saber um pouquinho mais das minhas vivências, misturadas aquilo que eu aprendo na psicologia, misturado com aquilo que eu trabalho com os meus clientes. Eu sempre sou a pessoa que eles querem conversar, mas de alguma maneira na minha cabeça, ou era 10 ou era nada. Então, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa que não fazia nada. Porque na minha cabeça era, eu não vou fazer uma aula de zumba, porque eu não vou ser a melhor. Não tem como, porque lá tem uma pessoa que já faz zumba há 5 anos, então eu vou fracassar, então não vou fazer. Eu não vou fazer uma aula de teatro, porque eu não vou ser uma atriz famosa, então não vou fazer. Eu não vou, por exemplo, abrir um Instagram, não vou divulgar o meu trabalho, porque tem gente que já faz isso há mais tempo. E sempre vão existir pessoas que fazem há mais tempo. Sempre vão existir pessoas que são melhores em algumas coisas do que eu. Ou, na maioria das vezes, a maior parte das coisas do que eu sou. Então, isso me fez ser uma pessoa que não tentava. Porque eu não ia ser a 10, eu não ia levar esse 100%. E na época da escola, eu também era essa pessoa. E eu só consegui me dar conta disso há pouco tempo. Quando a ideia de ser medíocre entrou na minha vida. Porque quando eu comecei a ser psicóloga, eu queria ser a melhor psicóloga do mundo. Eu não queria ser uma psicóloga qualquer. Eu queria ser a melhor, porque, lembram? Ou eu era a melhor, ou não era nada. E isso me levou a quase um burnout no último ano. Porque eu quis dar conta de todas as minhas demandas. E eu não ia conseguir. Eu não vou conseguir. E você também não vai. A gente acredita que é nessa aprovação que a gente vai ser feliz, mas o ponto é, não é aí que mora a aprovação, não é aí que mora o amor próprio, é no processo. Não é necessariamente chegar naquele 10, não é necessariamente ser a melhor psicóloga. É sobre a vida, é sobre o processo entre uma coisa e outra. Como que a gente tem esse cuidado até chegar nesse 10? Possivelmente de uma forma péssima, como é o meu caso. Porque na minha cabeça era, ano passado, por exemplo, eu lancei um grupo de estudos em terapia de aceitação e compromisso, que é uma das minhas abordagens que eu trabalho na minha clínica, com os meus pacientes. Eu não queria que fosse qualquer grupo de estudo, eu queria que fosse o melhor. Então, eu coloquei aulas no sábado, eu coloquei aula na sexta-feira, 11 horas da noite, 10 horas da noite. Eu tava estudando todos os dias, depois de atender, porque não queria que fosse qualquer grupo de estudo. Até que um dia minha psicóloga olhou pra mim e falou: você precisa aprender a ser medíocre. E isso me levou para uma baita crise existencial. Porque para mim não existia essa palavra. É como se mediocridade fosse equivalente a fracasso. E eu não quero fracassar. Não faz parte do meu vocabulário fracassar. Ou é tudo ou é nada. E desde então eu tenho aprendido que, na verdade, ser medíocre é a minha salvação. Eu aprendi a ser salva por ser medíocre. Porque eu não vou mais tentar, ou na maior parte do tempo, eu não vou mais aceitar deixar de fazer coisas que eu quero porque eu não vou ser a melhor. Eu não vou mais me permitir não fazer algo porque eu não tenho certeza que eu sou a melhor, ou porque eu sou ruim. Eu vou fazer mesmo assim. E isso inclui tudo. Eu tô fazendo musculação, pessoal, e eu não sou a melhor. Eu não sou a melhor na dieta. Eu não sou a melhor na execução. E eu não tô nem aí. Eu tô fazendo. Eu sou medíocre. Eu não sou uma referência no fitness. Mas eu vou fazer. Eu vou comprar meus looks de treino. Eu vou postar foto. Eu vou apenas fazer. Olha só. Quando eu tava no lugar de eu preciso ser perfeita, eu não fazia. E é esse que é o lugar. A perfeição, ela nos tira a possibilidade de apenas fazer aquilo que gostamos. Porque existe uma noção de que é tudo ou nada, são pensamentos, de tudo ou nada, como a gente chama na terapia cognitiva. Isso me impediu por muito tempo de fazer o que eu queria. Esse vídeo que eu tô gravando agora, ele caminha nesse lugar.
Esse não vai ser o melhor vídeo do mundo. Ele não vai ter a melhor iluminação, ele não vai ter o melhor discurso, talvez, não vai ter o melhor roteiro, não vai ter o melhor fundo, talvez não tenha o melhor áudio, não tenha o melhor script do mundo, a melhor capa, thumbnail. Mas será que isso é realmente importante? Ou são apenas formas de eu não entrar em contato com o fato de que eu não sou boa, de que eu não sou o suficiente e que talvez eu não vá ser? E será que talvez aí seja a nossa salvação? Só treinar na academia. Só usar um lenço qualquer no pescoço, pôr aqui no pescoço. Só pegar um livro qualquer e ler. Sabe? Só cozinhar, pegar uma panela, colocar em cima do fogão, ligar o fogão e começar a cozinhar. Eu não vou ser MasterChef. Mas isso não significa que eu não preciso cozinhar. Eu não vou precisar pegar um livro e fazer uma super redação. Eu não vou ser uma crítica literária. Mas não significa que eu não vou ler os livros que eu quero. Talvez eu não seja a melhor youtuber, a maior youtuber desse YouTube. Mas não significa que eu não tenho opinião. Que eu não posso trazer aqui pro vídeo. Aprender a ser medíocre me salvou. Talvez a gente possa aprender a ser ruim. E continuar sendo ruim. Continuar sendo mediano. E escolher algumas coisas pra gente se dedicar um pouco mais. Mas saber que mesmo se dedicando, a gente talvez não consiga ser 10. A gente pode ser só bom. Eu não preciso ser ótima. Talvez só precise ser boa. Talvez eu não precise ter um TCC extraordinário. Eu só preciso fazer um bom TCC. Talvez eu não precise ser a melhor psicóloga do mundo. Eu só preciso ser uma boa psicóloga para o meu cliente. Libertador. Eu realmente acho. Eu acho que de alguma forma isso me libertou de muita coisa. Recentemente eu li um livro que tinha uma personagem principal que caminhava muito nessa ideia que nós estamos construindo nesse vídeo de hoje. É uma personagem que queria muito publicar um livro. E durante 10 anos, ela não se propôs realmente a escrever um livro. A parar e escrever o livro. É muito louco a gente pensar quantas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas que queremos para nossa vida por medo de não ser bom. Porque fomos ensinados que ou nós somos sensacionais, ou nós somos o Albert Einstein da física, ou nada. Ou eu vou pintar e eu vou ser o Salvador Dalí, ou eu não vou ser nada. Ou eu vou escrever e eu vou ser a Clarice Lispector, ou nada. E nós não nos permitimos apenas fazer. Quando a gente vai, por exemplo, conhecer um pouquinho mais da biografia, ou dependendo se for uma pessoa mais famosa, recente, assim, ou ver alguma entrevista, você vê várias dessas pessoas que eu comentei aqui não se sentindo tão incríveis assim. Elas não realmente acreditavam que elas eram tão sensacionais como hoje a gente olha pra trás e as vê dessa forma. Talvez seja a mesma coisa com a gente. Nós não nos vemos dessa mesma forma, como essas pessoas sensacionais. E daí caberia outro vídeo aqui pra gente falar sobre autoestima, quem sabe em outro momento. Eu quero indicar esse livro pra vocês. Se chama Como Arruinar um Casamento. Esse é um livro muito gostoso de ser lido. Ele é uma ficção que vai contar a história dessa moça, a Phoebe, que ela tem 40 anos e ela se divorciou recentemente. E foi uma personagem que mexeu muito comigo por abordar exatamente esse lugar. Das coisas que não fizemos. Por medo de não sermos bons. E que talvez nós só precisamos aprender a sermos medíocres. A escrever. A fazer uma aula. A fazer um vídeo. A criar um conteúdo. A andar de skate. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que você tem vontade de fazer. Mas por que você não tá fazendo? Porque eu não consegui responder essa pergunta porque eu não fazia. E é por isso que eu tô aqui conversando com vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtirem esse vídeo. E se der, se aparecer aqui embaixo, hypar esse vídeo pra poder me ajudar a chegar pra mais pessoas esse conteúdo.